Bom dia. A minha pesquisa ela tem título Elf Galeria, Criação e Ressonância no Colecionismo Privado de Artes Visuais nos anos de 1980 a 1999, em Belém, Pará. Ela começou a partir de uma inquietação que eu tinha em querer me entender melhor com a quantidade de documentos e com o acervo que eu tinha disponível na galeria. E que eu comecei a me familiarizar a partir do momento que a galeria se tornou o meu local de trabalho, em 2007. Então, a Galeria Elf, ela tem, e eu temos a mesma idade, nós começamos em 1981, eu sou de outubro, a galeria é de 11 de dezembro, e então ela sempre foi uma coisa, um personagem muito presente na minha vida, na vida da minha família, ela sempre esteve ali. Em 2007, ela se tornou o meu trabalho, passou a ser um compromisso diferente na minha vida. E ainda assim, só a partir de 2018, ingressando no mestrado acadêmico do PPG Artes, eu tive condições de olhar para o acervo da galeria e para os documentos que eu tinha em mãos de uma outra forma, dando outros significados. Então, essa pesquisa, ela começou com o intuito de entender os processos de constituição da Elf Galeria, muito interessada em entender a formação daquele acervo, que quando eu cheguei ele já existia. Como esse acervo começou, por que esses artistas determinados estiveram ali no início da história, quem entrou quando, o que era a galeria em 1980, quando ainda era uma ideia de galeria, né? Uma pessoa com um desejo de criar um espaço cultural em Belém dedicado a artes visuais, o que ele imaginava que podia ser feito a partir desses conceitos que ele ia desenvolvendo. E por isso a pesquisa acabou muito começando com uma organização da narrativa biográfica do galerista. E a partir da narrativa biográfica, fomos identificando, né, eu com a orientação da professora Rosângela, que era tudo muito misturado na organização dele, nos processos do que ele considerava como arquivamento, a vida pessoal e o que era o trabalho, né? Então, à medida que eu vou me entendendo com o que era a constituição da Elf no sistema da arte, das artes visuais, no sistema local, né, das artes visuais, que tem como eixo conceitual estudos sobre memória, abordagem biográfica e questões de patrimônio cultural na relação público e privado. De algum modo me situo dentro dessa construção, dessa galeria, talvez até ainda menos do que poderia. E as três coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Esse entendimento do que é esse espaço em Belém e do que é esse galerista e de como existe essa participação da família nesse desenvolvimento. Eu precisei trazer os documentos para casa num certo momento, né, quando a gente se isolou para questões de quarentena e Covid-19, e vim carregando de lá para cá todas as pastas, todos os diários, todos os recortes de jornal que o Gileno mantinha. E então pude organizar, espalhando pelo chão mesmo da casa,
eu consegui identificar dois momentos diferentes dessa galeria de arte, de 1980 a 1989 e de 1990 a 1999. Isso, a galeria passou por transformações, mudou de endereço. Houve um período em que o galerista começou a desenvolver trabalhos e projetos para outras instituições. Isso começa a acontecer a partir dos anos 90. Mas também essas duas décadas, de 80 e 90, é quando acontece a formação do acervo, né? É quando a galeria fazia aquisições, muito mais do que fazemos hoje, embora a galeria continue em atividade. Nessa formação do acervo, que envolvia artistas paraenses e artistas de fora do estado também, de outros eixos, o galerista também se importava em fazer doações para outras instituições que ele considerava importantes em território nacional e outros lugares da América do Sul, como Chile e Paraguai. E direcionar também a formação de coleções particulares em Belém. Na pesquisa eu cito dois nomes, o Jorge Alex Satias e o Pedro Bentes Pinheiro, que têm coleções de artes visuais iniciadas nesse mesmo período, no início dos anos 80. E cito também o Museu de Arte do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, que foi iniciado no final dos anos 90 e tinha o Gileno como parte do conselho de curadores, junto com Lutfal Abitari e Eda Potiguar. Isso é interessante para a pesquisa porque eu consigo encontrar nos documentos do Gileno referências a um método para a aquisição desse acervo dentro do CCBio. Então, com objetivos, o que é que a galeria do CCBio precisava ter de acervos, o que precisava ter em quais suportes. E ele anotava isso meticulosamente em diários, que são também que são talvez a parte mais trabalhosa dessa pesquisa de campo. Eu vou mostrar um pouco do PowerPoint para ilustrar melhor. Então, passando aqui que não interessa muito, esse é um detalhe do espaço da galeria, onde eu comecei a desenvolver a pesquisa do mestrado. Aqui são parte do material que eu precisei trazer para minha casa, para me entender com essas pastas e essas pesquisas realizadas por ele, realizadas por ele, o galerista, que havia uma organização interessante que me permite ler com alguma facilidade esses documentos, embora fosse uma organização feita para o entendimento dele próprio. Então, eu não tenho nada em computador, não tenho nada em planilhas, mas tenho muitos detalhes organizados e identificados em pastas e de ordem cronológica até. A galeria, esqueci de mencionar que ela foi inaugurada em dezembro de 81 com uma exposição de gravuras, uma exposição coletiva. E esse seria o início da relação do galerista com artistas, adquirindo obras de arte e começando a fazer contato com artistas que trabalhavam em Belém e principalmente no sudeste do estado nessa época, em São Paulo, que era o que ele tinha maior contato através da GLAT, que era a impressora das litogravuras e serigrafias, que ainda está em atividade em São Paulo. Então a galeria tinha uma marca.
com esse nome ELF, endereço na Travessa 9 de Janeiro, e esse é o convite da abertura da exposição, dia 11 de dezembro, prevista para ficar até 11 de janeiro de 82, mas que depois foi prorrogada até fevereiro. Essa é a casa onde a galeria funcionava. A porta da galeria e a casa onde a gente morava, bem ao lado, na 9 de janeiro. Os meus papéis que eu comecei a espalhar pelo chão de casa, separando por décadas, e tudo que eu encontrava de 1990 ao ano 2000, tudo que eu encontrava de 1980, antes da galeria, né, um ano antes, quando ele começou a se planejar para aquilo acontecer, até 1989. Eu encontro também o ato constitutivo desse escritório de arte, que ele primeiro chamou de escritório de arte, e tinha como sócio a minha mãe, a Lucinha. E nesses documentos ele vai detalhando exatamente o que ele esperava daquela galeria, que ele faria molduras, como que ele tinha a intenção de manter uma coisa que ele chama de acervo didático, coleção didática, que são peças que não estavam destinadas à comercialização, mas que ele entendia que deveriam ser mantidas ali na galeria para alguma finalidade educativa. Que chegou a ser, uma parte delas chegou a ser exibida na Galeria Graça Landeira da UNAMA, numa exposição de gravuras, com provas de estado e de cor de uma gravura do Valdir Sarubi, que também é um nome muito presente nesse início da galeria, participando das primeiras exposições na ELF e também fazendo uma ponte de contato entre o galerista e um mercado de São Paulo, com pessoas que se tornariam fornecedores, outros galeristas, fornecedor de material mesmo, de moldura, e outros galeristas e artistas também, com quem ele viria a trabalhar. Então, posso dizer que, já encerrando, que Gileno trabalhou na ELF de 1981, quando ela começou, até 2006, até dezembro de 2006. E a minha pesquisa ela vai até os anos 2000 mesmo, pensando bem no início da formação desse acervo e na importância que esse galerista dava para os registros materiais, para registrar processos de trabalho, processos criativos de artista e de acompanhar a atividade desses artistas visuais visitando em ateliês. Para isso também eu prevejo na minha pesquisa a entrevista com a Lucinha, que participava desse momento das visitas em ateliês e do registro desses processos. E além dos outros dois colecionadores já mencionados. A questão da galeria no sistema da arte ainda está em desenvolvimento, né? Os capítulos ainda estão... tem alguns capítulos mais desenvolvidos e outros no final ainda está dependendo mesmo dessa entrevista. E por hoje é o que eu gostaria de apresentar mesmo. E escutar as considerações de vocês. Luena, obrigada, Luena. Mais do que suficiente. É uma qualificação, por isso que está em aberto, né? Aí eu passo a palavra para a professora doutora Marisa Moncaso para fazer suas considerações à vontade. Obrigada, né? É muito bom estar aqui, tanto junto, né, com a Luena, a Rosângela e o Afonso, né, dessa maneira da gente também procurar contribuir, né, e dividir os nossos pensamentos e o que a gente tem para oferecer. Eu até sempre faço um roteirinho com digitalizado, mas a minha impressora deu problema e eu estou aqui com o meu telefonezinho, com o meu roteirinho. Primeiro, é muito importante assim, tudo que você traz, né, Luena? Eu acho que essas informações, né, trazer, inclusive, a forma como
Gileno organiza tudo isso, não só a galeria, como ele vem da experiência, né, pública, né, na Secretaria Municipal de Educação, né, e como isso vai influenciar também, né, as suas ações na galeria e depois em outros. Então, é uma coisa assim, a tua leitura ela é muito provocadora de interesses. Então, quando a gente vai lendo, a gente já sabe, ou já sabia, né, de toda a força do Gileno e da sua influência dentro do sistema, né, mas ele ainda vai ganhando muito mais com o que você traz, né? Ela é uma dissertação muito importante, tanto para a gente perceber esse sistema local, como ver o Gileno, né, o valor do Gileno nos seus vários papéis, porque ele na verdade, ele não parte de um único papel. Ele é um curador, ele é um galerista, ele é um marchand, ele é alguém que entende de administração. Então, é muito rico a pessoa Gileno e o que ele traz, né, para a gente. Então, e você tem uma vantagem importante, que é o vasto material que você possui, né? Os diários, os relatórios, as agendas. E ele era especial, né? Porque da forma como ele colocava, mesmo que não fosse, né, dentro dos processos da mídia, né, mas ele mesmo que fosse manual, é muito, muito, muito interessante, assim, a forma como ele se dedica a cada um, né, das agendas, dos diários. E gosto muito do recorte cronológico, né, que você deu, que tem tudo a ver, né, com essa forma desse estudo, né, para nos trazer. Então, acho que você mostrar a experiência também dele, que vem, né, dos órgãos públicos, como ele vai percebendo não só a diferença, né, de trabalhar numa instituição privada, que ele vai depois, né, gerir, mas quer dizer, é impressionante como tudo isso ele vai aproveitando, e também de perceber a integridade, né, do Gileno, sempre preocupado, né, com as formas, né, de não gastar um dinheiro, não desperdiçar dinheiro, não, quer dizer, uma série de ser ético. Então, tudo isso está presente nessa experiência que ele tem. E é interessante ver, porque você percebe também, né, quer dizer, a gente percebia antes, eu cheguei a conviver, né, com o Gileno. Então, a gente, na convivência, já percebia a minuciosidade, como ele era minucioso, né? E você traz isso já de uma forma mais concreta, né? Que né, desde a preocupação conceitual, né, primeiro até de uma organização física mesmo, como, né, gerir tudo isso, como propor isso, até a questão conceitual mesmo da galeria, né? Como ela vai, né, ser usada, como ela vai ser gerenciada. Agora, você coloca, né, até na página 22, né, os itens, né, da proposta da galeria. Eu achava interessante que esses itens viessem relacionados com as exposições realizadas, com a prática da gestão, fazendo já uma espécie de relação mesmo, mostrando esses itens, como eles estão presentes dentro dessa prática. Acho que até seria, né, mais, não só interessante para a leitura, mas para o entendimento também. Uma coisa que eu acho assim, fantástico, né, no Gileno, era a sua preocupação, né, com a programação das exposições. Né, ele ter 12 meses, né, para programar, para fazer, já pensar as exposições que iam ter no ano seguinte. Isso é fantástico, porque, né,
eu, por exemplo, trabalhei em órgão público, era o anseio e o desejo, né? Nem sempre conseguido. Eu queria saber uma coisa, sabe, Luena? Porque e ele tem, claro que ele tem a preferência ele gosta muito do papel, vamos dizer. E as duas primeiras, né, os 2 primeiros anos, só tem papel, é só gravura e desenho. Se isso é uma questão, vamos dizer assim, econômica, né, de custo, mas também se é porque ele era uma forma também dele demonstrar o gosto por essas, né, vamos dizer assim, linguagens. Eu acho que também que pode, eu acho que dá estava o microfone aberto e estava dando problema, mas está tudo legal agora. Uma coisa que eu acho que pode explorar bem, né, porque a qualificação a gente vai vendo, né, todas as possibilidades. E eu acho que tem uma que eu acho que pode ser explorada e que eu acho que você já pensou também em explorar, que é tanto dos acessos das aquisições. Eu acho muito importante como ele faz, né, como ele estabelece a relação com o artista. Ele tinha um diferencial, né, que você já menciona, né, de tratar diretamente com o artista. Isso quer dizer, o respeito que ele tem pelo artista. Isso é um item assim, importantíssimo. E também a diferença que você já mostra, né, da coleção da galeria e a coleção particular. E, ao mesmo tempo, como essa coleção, né, particular, ela tinha também a possibilidade de subtração, no sentido de que dali ele poderia, e como ele fazia isso muito, que eu presenciei, que é doar não só, né, para instituições, mas também para outras pessoas. Ele presenteava também. E ele tem uma coisa também que eu acho importante, é a coleção de várias ordens que ele tem, né? Das artes visuais, mas ele tem daqueles pequenos objetos, a importância que ele dá também à questão que hoje a gente está vendo muito, né, em várias exposições, essa interligação entre as artes, vamos dizer assim, tida como visuais, que ela também é visual dos outros elementos mais populares, mas como a gente está vendo isso tudo sendo integrado, para não ter cada vez menos, né, você vê na prática a questão da arte popular e da arte, né, tida não popular. Quer dizer, isso é uma diferenciação que sempre se diz que já se propôs há bastante tempo de não ter essa divisão, mas que na prática a gente sempre estava vendo essa divisão. Ultimamente, aqui nas exposições, a gente tem como vai e vem, como raio que o parta, tudo, a gente está vendo essa. E a outra coisa é que acho que tu não falas ainda nisso, mas é uma coisa interessantíssima que o Gileno tinha em relação às molduras. Primeiro, em vários momentos na tua escrita, eu vejo que ele prefere as molduras de alumínio. Por quê? Né? Eu não sei exatamente por quê. E a outra é que ele tinha, não sei a partir de quando, mas ele tinha uma coisa de fazer umas molduras bem diferentes, umas molduras quase desenhadas, assim, umas propostas, que era, a meu ver, uma proposta artística dele, né? Eu acho que vale a pena falar um pouco disso, não é, né, se dedicar um capítulo, mas é dedicar uns 2 parágrafos, sei lá, né? Mas é algo assim que era inusitado. Eu acho assim que o valor das agendas, né, tudo que você usou, agenda, relatório, né, diário, é uma fonte rica né, documental. E acho que isso também diz, né, da preocupação do Gileno em documentar tudo que faz, né? Que isso vai reverberar em pesquisa, vai reverberar em processos educacionais,
Então, é um dado assim, super importante. E uma coisa é que ele também, eu acho que inova, né, dados os períodos, é a visita aos ateliês. Eu acho que essa preocupação com a visita ao ateliê é de uma importância enorme. E eu lembro, né, que acho que, olha só, como ele já fazia antes, e não quer dizer que outras pessoas não fizessem, mas como isso era importante, que a revista Bravo, né, quando ela surge com toda a sua potência, acho que no começo dos anos 2000, ela tinha uma seção dedicada a ateliê do artista. Então, que era, inclusive, não sei se sempre foi a Kátia Canton, mas ela era a que ficava à frente, né, dessa sessão. Então, é muito, muito legal perceber isso no trabalho do Gileno. E a coisa assim, que é de fato importantíssima é a preocupação. Lá vem um gato, espera só um instantinho. Difundir, fazer a difusão, né, dos artistas, essa preocupação em viajar, em ir no Museu de Santa Catarina, ir no Museu, né, do Paraná, que ele já começa com isso, porque quando ele traz os outros artistas para a primeira exposição, né, de gravura, ele já está fazendo, de certa forma, esse intercâmbio. E a outra coisa, estou puxando aqui, é porque o gato já está entrando com outro gato. Aí, no Dragão do Mar, quando ele vai para o Dragão do Mar também, com o Ricardo Rezende, né, como ele vai querendo tecer essas relações para fazer esse processo de difusão. E é lindo ele pensar numa América Latina, né, quando ele vai para o Museu do Chile e Museu do Uruguai. Então, isso é um pensamento riquíssimo, sabe? Eu acho assim, é impressionante a gente perceber como ele estava à frente também, né? Nesse pensamento, nessa organização. Eu acho que é, de fato, o grande galerista que vai pensar, porque ele é mais do que um galerista, né? É muito mais. Ele é alguém que gosta, ama e pensa a arte, né? E a preocupação que ele tem também com a formação do artista. Quando ele pensa na prensa, vai talvez de um desejo dele da gravura, mas vai também, né, dessa intenção de promover que outras pessoas também aprendam, né, a relação com Valdir Sarubi, quer dizer, a coleção didática, até a formação da hemeroteca. Meu Deus, ele traz todo o universo, quer dizer, como ele estava articulado com tudo isso. Né? E uma coisa que eu achei muito interessante é quando, a partir dos diários, tu vai optar por dois momentos distintos, né? Que é o de 1981-89, né? Quer dizer, basicamente os anos 80, onde há a configuração do espaço físico e conceitual, e 1990 e 99, que é ele já legitimado, né? Então a sua inserção maior no circuito, né? Como ele e a atuação de curador e nos outros espaços, né? Que vem com a questão do Mabel, isso tudo. Eu até pensei, isso, Luana, que eu vou falar agora, eu só pensei, não quer dizer que tem que ser, mas eu pensei que talvez o trabalho pudesse, porque essas divisões são muito interessantes, que tu percebe, porque há um processo distinto, sim, como tu disseste, né? É que talvez o trabalho pudesse, a tua dissertação, pudesse vir organizada em uma hora, por exemplo, um capítulo que tu falas mesmo do Gileno e toda essa ação dele nascente, né? Com a cultura e com a arte, que basicamente também é a sua experiência nos órgãos públicos, e a tua relação de interesse, né, e atuação, presença e testemunho desse universo. Né?
E as outras, né, 2 capítulos serem, os outros seriam, formariam 3 capítulos, que seria justamente a partir dessa divisão que tu fizeste, que é a 90 nos anos 80, que é justamente a questão física, e a questão conceitual, né? Quer dizer, como ele vai organizando, que ele tem as diferenças e tem, né, obras, tem tudo, tem essa formação. E os anos 90, né, que é já a legitimação e a ação dele expandindo-se, né, para outros lugares. Eu só estou falando assim como possibilidade, não quer dizer isso, só tu e a Rosângela podem, né, ver melhor. E é interessante porque nos anos 90, quando ele se dedica ainda mais e é solicitado, né, para outras exposições, para ele fazer a curadoria, é justamente o período, a década, em que há o boom da curadoria. Os anos 90 é muito marcado pelo boom da curadoria. É quando vão surgir vários curadores, é quando se vai pensar realmente no processo curatorial, apesar de se fazer curadoria antes, mas aí vai ser a grande valorização, né, do curador. Isso é importante lembrar, né, porque ele está inserido neste momento que não é só nacional, ele é um momento que extrapola, né, as fronteiras. E também outra coisa é a diferença, né, que ele vai fazer. Assim, eu fico assim impressionada com o Gileno, a forma como ele vai construindo. Né? Se ele tem a galeria para um tipo de arte, aí ele cria a Bolônia para tridimensional, para expressão regional. É muito interessante isso como ele faz. Né? É muito próprio. Né? E a relação que ele vai ter com o Mabel, com a criação do Mabel, com a galeria, né, do CCBEL, com os primeiros passos, né, é de uma riqueza. Eu fico super encantada. Né? Tanto que eu amei assim, ler tudo isso. Né? E achei engraçado, eu não sei se né, vou até te perguntar, mas se há o pioneirismo dele em exposição em restaurante, porque depois a gente vai ver, né? Mas para mim há um pioneirismo dele na exposição do Lá em Casa, né? Depois a gente vai ver outras exposições que vão surgir, mas já bem mais para mim, me parece, né? Não sei, não tenho certeza, mas me parece mais posteriores. E uma coisa que eu quero te perguntar, porque ele vai reverberar no processo do colecionismo. Ele é muito importante nesse processo. Ele é importante tanto na constituição dos acervos do Jorge Alex como o Pedro Bentes. Eles escutavam muito. Mas tem, assim, eu queria saber, porque assim, eu penso que o Lute Fala também pensava a partir do Gileno, né? Assim, as suas compras. Eu presenciei alguns momentos, né, do Lute Fala, conversando com ele e vendo, né, o Gileno analisando, né, os trabalhos possíveis de compra. E o Lute Fala, para mim, é o primeiro desses dois. Né? Ele antecede o Jorge Alex e Pedro Bentes na formação de um grande acervo de coleções contemporâneas. Aí eu queria saber por que ele está um pouco alijado, né? E não está dentro desses que você escolheu. Né? Só gostaria de saber. E aí, agora eu vou já quase terminando, vou botar algumas pequenas anotações assim de besteirinha, tá? Que já não é coisa, né, que você... Porque, para mim, tem uma diferença entre sessão e capítulo, né? E no primeiro capítulo, tu colocas, porque tu optas por capítulo. Então, tu põe... Nesta sessão, então, ou ela é sessão ou ela é capítulo, né? E na página 25, a figura 2, ela está sem o texto. Você tem colocado em todas.
que tem o texto que fica em cima dizendo figura 1, tá, 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 tá. Aí nessa, que é a figura 2, tu fala no texto, mas não está lá escrito figura 2, x, tarará, sabe? Assim, falta essa frase inicial que fica, em geral, em cima da imagem. E aí, falando em imagem, eu acho que eu sei que é muita imagem vinda de acervo, que é difícil a qualidade. Mas eu acho que tens que pensar, né, na melhor qualidade dessas imagens, né? Porque, por exemplo, aquela que fala da figura 3, que fala da correspondência do Valdir, ela também está confusa, não só pela qualidade da imagem, mas também porque uniu, aí fica fica confuso a gente ver aquilo que tu estás mostrando, né? É a mesma coisa quando há aquelas figuras da calcogravura. Uma coisa que eu acho, né, lindo é tu mostrares, né, as imagens dos estudos do Tadeu Lobato e depois mostrar, por exemplo, era em papel, né, que eram os estudos, e depois mostrar a obra, né, a óleo. Né? E eu acho que tem que ter mais destaque isso, porque isso é muito lindo, é muito bonito mostrar isso. Né? A outra aqui na página 30, tu diz assim, que tu citas o Ney Vargas, né, para se situar na relação do mercado de arte, mas some. Não tem uma palavra do Ney, não tem eu acho que tem que talvez explorar mais o Ney, né, e colocar, eu acho que talvez tu pretendas fazer isso, mas eu só estou lembrando. Eu acho, assim, para mim, é basicamente isso, Luína. O teu trabalho, ele é de uma importância incrível e é muito bonito, muito gostoso de ler. Eu amei ler, né? Assim, foi uma leitura que eu fiz realmente, né, quase de supetão, assim, foi porque ela é muito rica, muito. Então, acho que tu tem, assim, de fato, né, um grande presente para nos dar, sabe? Que é justamente esse trabalho que tu está desenvolvendo. É de uma importância muito, muito, muito grande. Parabéns para você, Rosângela. Obrigada, Marisa. Luena, Afonso, eu posso dar a palavra para a Luena responder a Marisa? Foram 4 questões, posso? Tá. Então, Luena tem 4 questões. Uma é porque no início ele usou mais os papéis, né, nas exposições. A questão... eu acho que tu anotaste a última. Pode responder, comentar para a Marisa, por favor? Esse início com a gravura, ele tem a ver mesmo com os custos, com o orçamento que ele tinha, os recursos que ele tinha para iniciar a galeria, e esse caminho de começar com uma exposição coletiva, que tinha suporte do papel, foi o caminho que ele conseguiu para adquirir os primeiros trabalhos, porque ele não trabalhava com consignação, né? A forma como ele se organizou para trabalhar nesse início era adquirindo um conjunto e fazendo uma exposição a partir disso. Então, a primeira exposição, a escolha do papel tem a ver com isso mesmo, com os recursos que ele tinha disponíveis. A questão do colecionador Lutz fala, tá, sim, ele pode, eu tenho como entrevistá-lo também. É por uma questão do tempo mesmo, sabe? Eu pensei que só poderia trabalhar com 2, só conseguiria trabalhar com 2, então fui atrás daqueles 2 que são pessoas que ainda hoje adquirem a coleção ainda, como é que eu digo? É só, Luína, porque eu acho assim, que o Lutz fala é muito importante por causa desse início, dele ser um dos primeiros, dele ter tido uma coleção assim enorme, sabe? E eu acho que a influência do Gileno para o Lutz fala é muito importante, mesmo que tu não te dedique o tempo
todo, né, para o Gilene, mas falar um pouco mais do Lutz fala dessa relação. Né? Mesmo que tu opte, né, depois para esses que estão mais contemporâneos. Né? Ok. As molduras ele fazia, né? As molduras de madeira, ele comprava os perfis de madeira e fazia, mas a gente ainda tem, ainda hoje, até passei umas para o Ronaldo Moraes Rego, dos perfis de alumínio, que tinha uma montagem super simples. Talvez tenha a ver com o padrão da época ou das referências que ele encontrou na época, pesquisando, né? O que se fazia em montagem de exposição. Não sei responder hoje essa questão da preferência pelo alumínio. Mas era uma montagem fácil de fazer, inclusive. Depois que ele foi tendo os materiais, ele mesmo cortava, né? Os perfis de madeira, ele mesmo cortava para montar. Eu me lembro assim que era uma coisa assim, era até algo assim que a gente provocava a nossa curiosidade de ver quais as molduras que ele tinha criado, sabe? Porque era uma verdadeira processo de criação, né? De como ele montava, fazia. Né? Era uma coisa à parte. Eu tenho como fotografar, inclusive, algumas dessas. Vale a pena. Casa de colecionadores. A Maíra, minha amiga, que começou a colecionar um pouco, comprou uma dessas. Eu tenho como fotografar até a moldura, para ter esse registro da moldura. Eu acho que foram todos os comentários, Marisa. Acho que sim. Ficou, né? Acho que não, acho que sim, eu acho. Tá. Obrigada, professora Marisa. Eu passo a palavra ao professor Afonso Medeiros agora. Luena, fecha teu microfone para ficar melhor. Acho que o Afonso foi pegar alguma coisa. Tá conseguindo gravar, né, Lu? Ah, olha o que o Afonso foi pegar. Ei, Afonso! Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu sempre fico muito feliz nessas situações de qualificação, sobretudo, de processo de qualificação, mas particularmente nesta qualificação eu estou muito feliz. Porque, em primeiro lugar, eu acho que eu entendo perfeitamente o que é fazer parte da carne da gente objeto de pesquisa. Processo, Marisa esteve no final dele, estou falando por experiência própria. Eu gelei na época do meu memorial, que eu tinha que fazer o memorial para me tornar professor titular, né? Muito lindo o memorial, muito lindo. Obrigado, Marisa. Linda foi a tua leitura. E o memorial é uma coisa que fica assim, em que parte de você, da sua história, da sua vida, se torna foco de uma análise, né? E é muito difícil. Eu paralisei 2 anos direto, né? Eu poderia ter me tornado titular em final de 2015 e só consegui em julho de 2018. Isso para dizer, conhecendo a Luena até onde eu conheço, o pouco que eu conheço, que eu entendo perfeitamente. Até porque, lendo teu trabalho, Luena, eu me lembrei daquela disciplina que a gente estava junto lá, né? Estou começando o mestrado, em que a gente tocou justamente em questões de memória, né? Se eu não me engano, foi o livro do Márcio Seligman Silva, foi esse? Isso. São coisas que ele trata de questões muito contundentes que certamente mexeu com o teu objeto nessa lida com
com a memória que está próxima, que, como eu digo, é carne da nossa carne. Isso é a primeira coisa. Digo isso e já vou dizer meu veredicto. Quando eu acabei de ler teu trabalho, que também foi assim, né, uma leitura deliciosa, instigante, plena de descobertas, de conexões que eu não tinha imaginado ainda, ou seja, isso tudo diz respeito ao frescor do teu trabalho, ao frescor da tua escrita. Quando eu digo frescor, no sentido mesmo de que o teu trabalho ele traz uma novidade, né? Traz um orvalho para a pesquisa, nesse tipo de pesquisa que tanto nos interessa. Tudo isso para dizer, Luena e Rosângela, que o teu trabalho está pronto. E me deu vontade, quando eu acabei de ler, fiquei me perguntando se não havia nenhum dispositivo, né, na academia da gente transformar uma qualificação numa defesa. Mas não tem. Então, eu estou assim, essa qualificação eu estou encarando como uma pré-defesa, sob o meu ponto de vista, assim, do que eu consegui perceber. Porque eu adorei, absolutamente adorei. Quando eu falo adorei, eu falo não só afetivo, do Afonso, que conviveu, que viu tudo isso que narra, né? Porque a gente é da mesma geração, né? Como Marisa, como Rosângela, enfim, não só por isso, mas no sentido mesmo no sentido acadêmico aqui. Aí eu teoria, digamos assim, segundo Roland Barthes, né, de escritura que faz com que essas diversas facetas, esses diversos dilemas, eles dialoguem. Foi a partir da leitura do teu trabalho, inclusive, até anotei aqui, que dá para a gente perceber em perspectiva, dentro daquele contexto dos anos 80 e 90, que o Gileno foi um ser que sempre pensou em ressonância. Essa descoberta, para mim, da metodologia, digamos, dele tudo anotar, seus pensamentos, as obras, as estratégias, o que deveria ter uma coleção, como fazer curadoria, por que escolheu aquilo, né? Comprovam que ele era um ser absolutamente consciente do seu papel histórico, do seu momento histórico, do seu espaço histórico, que isso também é importante, né? E eu acabei, na minha cabeça, tecendo um paralelo com mais ou menos o mesmo tipo de papel que o Osmar Pinheiro exerceu. Estou falando assim só como lembranças, não estou dizendo que são coisas que tem no teu trabalho. Que o Osmar Pinheiro exerceu, se não como colecionador, mas também como esse agitador cultural, aquele que tece teias, que tece tramas, que junta artista, que coloca tudo dentro de um eixo, num primeiro momento, pelo menos, que é o trabalho de uma galeria pensada não só como exposição, mas como núcleo de ressonância, núcleo de criação, núcleo de debates,
Enfim, aliás, fiquei assim, tentado a fazer um convite para a Marisa e para a Rosângela, que estão aqui, de um dia, né, a gente sentar, discutir, gravar e fazer um paper único sobre essas duas figuras, né, o Osmar e o Gileno, nesse papel de aranha, literalmente de aranha. É lindo. De gente que tece, de gente que vai além do seu próprio pensamento, da sua própria obra, mas consegue agregar, cria uma teia para que outros pensamentos eles dois tiveram um papel realmente Muito, muito bonito. no início dos anos 80, 90, que somente agora, né, a gente começa digamos assim, levantar uma pontinha, começa a perceber, talvez por causa do distanciamento histórico, enfim, toda essa coisa. Reitero, muito do que disse a Marisa, com a diferença que, com uma única diferença, desde o primeiro momento que eu li, já no sumário, eu sinceramente me pergunto se para agora, para esse momento, para a finalização, se desenvolver uma parte do teu trabalho em direção ao Jorge Alex e ao Pedro Bentes, eu fiquei me perguntando se é necessário, sabe? De tudo isso que tu anuncia aqui, claro que deixa isso, né, deixa a tua pesquisa mais estendida, né? Enfim, mas isso pode, no momento, porque eu acho que agora a gente deve privilegiar cortes. Não cortes no sentido tirar isso, coloca aquilo, não é nesse sentido. Cortes assim, qual é o momento da parada? E como eu tenho a sensação, continuo, depois de te ouvir, depois de ouvir Marisa, eu tenho a sensação que o teu trabalho está pronto, né? O que falta é complemento. Para mim, o único complemento que falta é a entrevista com a Lucínia, porque eu acho que ela, nesse primeiro momento da tua pesquisa, essa é uma pesquisa que está gravada na tua alma para o resto da tua vida. Eu sinto te informar. Né? Me lembrei muito da Araci Amaral nesse sentido. Né? Que também tem um envolvimento familiar com seu objeto de pesquisa, enfim, da Tarsila. Então, sinceramente, eu não acho necessário para esse agora, porque tem um momento na pesquisa que a gente precisa se dar conta. Stop. Né? Pare. Nós não vamos fazer, sobretudo no mestrado, a pesquisa das nossas vidas. Porque é preciso que a gente tenha espaço para que as nossas pesquisas provoquem ressonâncias. Ou seja, nós precisamos ser pessoas do presente que, como Gileno, que, como Osmar, contaram com o futuro, com um devir. Não é? E é muita pretensão da nossa parte, como pesquisador, e aí eu estou me incluindo, que a gente vai dar conta de tudo. Mas acho, sim, que a entrevista com a Lucínia, como eu disse, o teu trabalho já está redondo, mas a entrevista com a Lucínia pode tornar a coisa ainda mais redondinha. Ou oval, ou, enfim, uma forma curva, né? Não precisa ser aquela coisa cartesiana. Então, nesse sentido, dada a qualidade do arquivo que eu tenho nas mãos e no coração e na alma, né? Eu acho, por exemplo, que os apêndices, os quadros, eles têm que vir quase todos, talvez só não um, para o corpo da pesquisa. Porque exatamente quando você os cita, ou quando você cita o assunto que você... Porque esse é um trabalho do pesquisador que fica como é que a gente pode dizer? Fica como
patamar de início de outras pesquisas, de outros pesquisadores, entendeu? E eu acho que eles merecem estar no corpo da pesquisa, porque quando tu tocavas no assunto referente a esses apêndices, eu imediatamente tinha vontade de vê-lo diante dos olhos, de ver esse apêndice, de ver esse anexo, entendeu? E esses apêndices, esses anexos, também teu trabalho de pesquisa, é ossatura. Deixá-los lá atrás é como se você pegasse assim, o esqueleto e tirasse da carne, entendeu? Porque foram eles que deram a estrutura do teu trabalho, né? Com a orientação, nesse sentido magistral, também nesse sentido magistral, da Rosângela. Então, eu acho que a gente tem que acabar com essa história. Eu fiz isso com o Néder. Né? O Néder também fez todo esse levantamento, todas essas coisas, e queria jogar lá para os anexos, como se você dissesse para o leitor, olha, não precisa ler, se você quiser, né? Sabe? Não, precisa ler, precisa estar no corpo, porque isso é pesquisa encarnada. Pesquisa encarnada. E é, sobretudo, pesquisa encarnada para outros pesquisadores, né? Além de ser pesquisa encarnada para os interessados no período, na figura do Gileno, do colecionismo em Belém, enfim, para outras coisas. Então, deixa eu ver se eu não me esqueci de mais alguma coisa. Pegando a deixa, eu também pensei nisso, quando tu, nas primeiras páginas, nas páginas 7, quando tu falas, por fim apresenta as coleções de artes visuais de Jorge Alex Nunes, Atias e Pedro Bentes Pinheiro Filho, eu me fiz a mesma pergunta que a Marisa se fez, que é, por que não o Lute Fala? Porque eu acho que o Lute Fala, até em termos de geração, ele está não só mais próximo, mas tem uma outra característica, que a coleção do Lute Fala também se tornou uma ressonância que quase ninguém toca. E que diz respeito a uma relação muito parecida de ti com teu pai. É a Rosana Bittar. A Rosana Bittar cresceu no meio daquela coleção, se tornou historiadora da arte com monografias importantes a partir daquela coleção, né, sobre o Sarub e sobre o Rui Meira. Conversei com ela no passado, ela me está prometendo uma sobre Ronaldo Morais-Rego. Então, assim, o Lute Fala também foi um colecionador diferenciado e a partir da Estacom, todo um serviço de arte e educação que a Rosana Bittar esteve à frente. Rosana foi figura importante para a criação da EPA, foi ela que mediou com o Museu da Universidade para que a EPA fosse instalada lá a partir de 1989. Enfim, me parece que o caso do Lute Fala, da coleção do Lute Fala, que também não é para tu fazeres uma coisa, no máximo, citar, fazer alguns parágrafos, fazer essas relações, né, no máximo, se tu e a tua orientadora concordar. No máximo mesmo, não estou propondo mais uma vírgula, não estou propondo mais uma... Só lembrei, só fui provocado. E eu acho que a coleção do Lute Fala, num outro tipo de estrutura, é um tipo de coleção ou um tipo de relação e de ressonâncias que está muito mais próximo de como o Gileno entendia a coleção, entendia extensão, porque tem um trabalho de extensão em cima dessas coleções, entendeu? De extensão no sentido universitário mesmo, né? De dar ressonância. Eu estou usando sempre a palavra ressonância por causa disso, né? De como fazer reverberar, de como fazer chegar ali, chegar acolá, enfim. E até porque também essas histórias se tocam na criação do CCBU, né? O Lute Fala estava lá junto com o Gileno. Então é isso. Eu, assim,
Fiquei muito feliz, me sinto um ser privilegiadíssimo de ter tido acesso a isso. Eu normalmente me desfaço do material da qualificação quando eu recebo o material da defesa, depois que eu recebo o material da defesa, e é isso que fica aqui nos meus arquivos, na minha biblioteca, no momento avermelhada, como vocês viram. Mas isso aqui eu quero ficar. Tem algumas, a do Néder foi a do Gil foi outra. Não, a do Gil eu não participei da qualificação, mas tem alguns que eu fiquei tanto da qualificação como do... porque isso permite registrar o caminhar de um pesquisador. No caso de uma pesquisadora que você já é. Entendeu? Então, eu quero reiterar decididamente o seu trabalho, Luena, e o trabalho de vocês, Rosângela. Ele está pronto. Ele só precisa... por isso que eu disse, por isso que eu me perguntei por que não era defesa, por que era qualificação. No meu ponto de vista, a partir do que eu li, de como a coisa está estruturada, eu acho que esse trabalho está praticamente pronto para a defesa. Nesse sentido, eu acho que o título ele poderia sofrer uma pequenas alterações de sentido, né? ou melhor dizendo, de um recorte mais aprofundado no sentido porque um título ele tem que dar o sentido da pesquisa, do projeto, né? Então, ao invés de criação, dado o amor do Gileno pela escrita, eu usaria a palavra constituição, porque é como se constitui mesmo uma coleção, e essa constituição vai adquirindo do seu próprio ato de ser constituída, não é? Aí eu acho criação e ressonância no colecionismo privado. Teve uma coisa que eu aprendi com a minha pesquisa no Japão, que os meus orientadores na especialização em História da Arte, no mestrado em Arte e Educação, eles sempre usam. Aí eu acho que deveria, em vez de no colecionismo, de um colecionismo privado, né? Porque nesse sentido, o professor Okamoto, meu orientador, ele dizia, nesse momento, o pesquisador ele tem que se revertir, ele tem que ter clareza de que o seu olhar é um dos olhares possíveis, é um recorte, né? De artes visuais nos anos de 1999, ao invés de Belém, em Belém do Pará, eu acho que, dado que você discute, esclarece, né, dá todas as pedras do caminho, eu acho que esse em Belém deveria ser substituído para a partir de Belém do Pará. Por que eu digo isso? Por que o a partir? Porque essa generosidade, esse modo do Gileno dialogar com outras instituições, fazer doação para outras instituições, inclusive a América Latina, ele tem clareza de que esse trabalho que está sendo feito nos anos 80 e 90, ele quer que ressoe além do espaço. Se a escrita, as anotações dele, deixa entrever claramente um desejo de ressonância no tempo, para além até do próprio tempo de vida dele, essas ações especificamente de diálogos com museus do Sul, com museus do Nordeste e com outros países da América Latina, deixa entrever um desejo também espacial. Eu nunca me esqueço do velhíssimo, caquético Kant, que as duas categorias a priori da vida humana é o tempo e o espaço, né? E Gileno soube trabalhar com isso de uma forma, mesmo que tenha sido, num primeiro momento, de uma forma intuitiva, de uma forma em que o que deve ser constituído vai sendo constituído no próprio processo de constituição.
Eu acho que, e isso está claro no teu trabalho, é isso que me deixa mais feliz, né? Tu conseguiste, Luena, colocar o trabalho do historiador com a tua escrita, com o teu modo de estruturação. E isso vai um pouco além, não no sentido de ser melhor ou ser pior, do trabalho de arquivista que tu fazes. Tu faz o trabalho de arquivista e sobre o trabalho de arquivista tu faz o trabalho da historiadora. Ou seja, bem-vindo à CLAC, bem-vindo ao grupo, bem-vinda a essa lida com a história, com a memória, que não é fácil, a gente sabe, todos nós que estamos aqui, mas que continua, para mim, pelo menos, continua sendo absolutamente tentadora, absolutamente significativa, absolutamente apaixonante. Era isso que eu queria dizer, gente. Desculpem, acho que eu falei muita besteira. Não, Afonso, não falou besteira, não. Sempre você traz a perspectiva do historiador. É arte barra historiador, arte educador, aquelas barras todas que tu coloca na sua apresentação. A arte é o primeiro passo. Arte barra historiador, arte educador, e tu vais embora. Queria agradecer a fala do Afonso, não fez nenhuma pergunta, mas fez comentários pontuais. Eu não sei se Luena quer comentar alguma coisa ou posso continuar, Lu? Pode continuar, só quero agradecer mesmo. Ah, tá. Então, obrigada, Afonso. Eu queria, assim, fazer alguns comentários breves das questões que o Afonso colocou. Sobre Ibamarisa, do Lutifala Habitar. Eu não sei se a Luena pode confirmar. A gente pensou inicialmente em fazer a entrevista com o Lutifala, mas parece que ele estava doente, alguma coisa aconteceu. Eu não me lembro o quê, porque a Luena está fazendo essa pesquisa desde 2018, né? Já era para ela ter terminado. Então, eu gostaria de dizer à plateia que o PPG Artes e a professora, a nossa pró-reitora de pesquisa, pós-graduação, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, foi muito, a universidade como um todo foi muito cuidadosa com os discentes, por causa do período da pandemia. Nós fomos ampliando os prazos de qualificação, de defesa, e a orientação continua hoje em relação a esse tratamento mais humanizado, né? Porque sabemos de todas as dificuldades que os discentes e nós mesmos passamos nesse período, e ainda estamos nesse período ainda de finalização, não totalmente libertos, né? Como a Aninha Deltabo agora pegou Covid, enfim, a gente continua num momento ainda delicado e sensível, né? Então, eu só queria agradecer as considerações sobre a estruturação, Marisa. Eu queria entender melhor qual é a tua sugestão da estruturação do sumário que tu sugeriste. Se depois você puder mandar o teu roteirinho por e-mail e a gente puder conversar, eu te agradeço. Esse sumário ele foi realmente concebido nessa ideia que vocês perceberam, né? Trabalhar um pouco a constituição da galeria e depois os 2 períodos dela e tentando fazer recortes diferenciados. Porque, como já foi comentado, as fontes primárias são muitas, são diversas e heteróclitas, né? E é muito difícil trabalhar com fontes primárias que nunca foram trabalhadas com essa função de informação. Então, na realidade, os registros tinham um arquivo pessoal, né? Tinha a intenção do jeito da pessoa, das anotações, dos cadernos. Então, a gente buscou encontrar uma lógica nessa a organização, tentando buscar a autorrepresentação dessa pessoa, dessa persona, como diz o povo nós da antropologia, né? Então, foi nesse sentido que a gente foi construindo esse sumário, né? E com toda a dificuldade que a Luena já pontuou pela diversidade e organização. Fale, Marisa, por favor. Não, basicamente, depois eu vou falar para ti, mas, né, vamos assim, te mandar, enviar mais ou menos, é só como ideia.
Mas uma coisa importante, assim, que é que o Afonso falou em relação aos colecionadores. Eu acho que eles estão integrados, por exemplo, acho que não precisa fazer entrevista nem com o Lutifala, nem com os outros dois, mas é colocá-los dentro de um contexto em que o chileno reverbera nesse processo de colecionismo e dá uma ênfase para o... Né, dá mais ênfase, mas dá uma ênfase importante para o Lutifala, porque ele tem. Né? Mas eu não precisava colocar ele lá embaixo, vamos dizer, terminar com eles. Né? Eles estão integrados àquele momento dos anos, acho que é 90, 80, né? Que ele está integrado a isso aí. Né? Está integrado nesse contexto de divisão. Agora eu entendi, Marisa. Agora eu entendi, não precisa um capítulo específico, mas sim reenquadrá-lo dentro do período da realização daquele ato, que é a relação espaço-tempo e fatos, né? Memórias. Por favor, Afonso. Ou seja, reiterando o que acabou de falar a Marisa, eles entram na trama, é inegável a importância, eles entram na trama, mas não precisa, neste momento, de ser um capítulo distinto, entendeu? Entendi. Compreendi. Perfeito, então. Agora eu já compreendi. A gente vai pensar nessa reestruturação para qualificar. Concordo com o que Afonso disse, que os apêndices e os anexos, eles fazem parte do corpo do trabalho. A gente colocou como apêndice e anexo porque dava tempo de trabalhar isso dentro do corpo do trabalho, porque ele não poderia ficar jogado também, ele precisaria fazer uma qualificação para ele ser integrado, né, dentro dessa trama, dessa narrativa. A questão das imagens, Marisa, já estão bem melhores. Elas estavam, né, Luena, bem mais complicadas. Eu pedi para melhorar, ela melhorou, mas ainda está pequena, está confusa, concordo plenamente. A gente vai melhorar, né, Luena, isso. E a imagem é uma narrativa. Então, como aquela questão da obra do Tadeu, o processo, então precisa realmente ser ampliado e qualificar. Se o Orlando estivesse aqui, a primeira coisa que ele ia fazer era puxar minha orelha em relação a isso, que ele tem esse cuidado também, como a Marisa e Afonso. Bom, em relação à ideia do artigo que o Afonso deu, muito interessante, né? Eu acho que o Osmar tem esse papel. Eu, na Federal, fui professora substituta, a primeira vez que eu entrei na Federal, na cadeira do Osmar Pinheiro, né? Para poder fazer esse papel, desde aquela exposição, junto com o Paulo Reckenhoff, né? Da questão da cultura popular, as reflexões sobre a visualidade amazônica, enfim, aí ele tinha pedido licença, aí foi o período que eu passei como professora substituta lá na Federal, na vaga dele. Até tem essa relação que eu posso explorar também, eu gostei da ideia, eu topo. E dizer para o Afonso que, infelizmente, dizer para o Afonso que eu e Luena e eu fizemos o nosso dueto, fez um artigo que era para o dossiê da revista da nossa revista do programa que vocês estão coordenando. Mas a Luena, que é a parte educativa da galeria, né, dizendo, mas a Luena não conseguiu, como a Luena era a primeira autora, ela não conseguiu entrar no site da revista, se cadastrar, e não conseguiu mandar no prazo correto, não foi, Luena? E tentou ver lá com o e-mail que tem, para poder resolver esse problema. Eu não sei se ela resolveu, mas já tem esse artigo, que ficou até interessante, que é um fragmento dessa pesquisa. Luena, tu conseguiste depois mandar o artigo? Eu mandei por e-mail. Ele não aceitou a minha... que eu enviasse pelo site, né? Que eu fizesse Ele não reconheceu o meu cadastro no site, na verdade. Uma pergunta, é pro dossiê que a gente está organizando na Arteriais, para desencontrar? É esse mesmo. Nós fizemos um artigo. Luena, me manda esse texto até domingo. Ele está pronto e revisado, Afonso. Ela pode te mandar até depois da qualificação. Me mande, porque a gente, alguns autores
precisaram de um tempinho para revisão e tal, a gente tem esse tempinho, e esse tempinho é até domingo. Mas não deixa de mandar, tá, Lorena? Estou mandando agora. Tá bom. Manda Obrigada, para mim, Afonso. para o Eu vou, Saburó, não para o Afonso. Manda para o Saburó, não para o Afonso. porque tem um Gmail e tem um que não funciona mais e o Saburó. Tu tens 3 e-mails, parece. Obrigada, Afonso. Manda para o UOL. Aliás, recado para todo mundo. Quiserem falar comigo, é o e-mail do UOL. Não é o da Tá, UFPA e nem do Gmail. tá joia. Eu sempre mando pro UOL teu. É o Saburó, que é o que tu mais gosta, que eu digo, que tu tens relação afetiva com ele. Não, é porque o do Gmail eu só uso quando eu tenho que mandar muito volume. O da UFPA é restrito, a gente tem que apagar toda hora as coisas. Onde está minha memória desde 1996 é o UOL, entendeu? Então, Ah, que bom. Eu imaginei que era questão de memória mesmo. E porque o da Federal é chato, a gente teve que apagar, limpar o drive e tudo, foi uma confusão. Enfim, eu queria agradecer a contribuição de vocês para a gente finalizar isso tudo. Eu já falei, eu não sei se Luena quer também falar mais alguma coisa. E agradecer a Lucinha estar aqui com a gente, né, que eu acho que a presença da família é importante nesses processos de estudo, né, e reiterar, agradecer a Lucília por ter mantido a Elf Galeria funcionando, porque é importante a continuidade da Elf Galeria e a presença da Luena, a família ter continuado. Eu entendo que a Elf Galeria, de certa forma, pensando no patrimônio, é um patrimônio privado que é público, vamos dizer assim, no sentido da importância dele para Belém e tudo que ele tem. Eu não sei se a Lucília não é comum, mas não sei se a Lucília quer falar alguma coisa, mas se você quiser falar alguma coisa, Lucília, pode falar. Oi, Lucinha, tá aí? Oi, tô. Quero agradecer muito, dizer que eu estou assim bastante emocionada. É difícil até de eu controlar, mas eu estou conseguindo. E dizer que o que eu vi aqui foi muito amor envolvido. E para mim isso é a base de tudo. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Lucinha. Aí eu vou pedir para vocês só saírem um pouquinho, né? Porque isso faz parte do nosso ritual. Eu não sei se Luena quer falar mais alguma coisa, Lu, depois do final. Aí eu peço para vocês saírem só um pouquinho, aí eu aviso a Luena para o WhatsApp, aí vocês voltam no mesmo link, tá? Só para a gente poder fechar a ata, tá? Obrigada.
Thank you.